Muito obrigado, boa tarde, é um prazer estar aqui. Agradeço ao Grupo de Estudos Marxistas a organização desta conferência internacional e o convite neste ano tão redondo. E o tema que eu trago aqui, no fundo, baseia-se num trabalho coletivo que tenho vindo a desenvolver com dois outros economistas políticos, Nuno Teles e Ana Cordeiro Santos. Deu origem a um livro intitulado A Financiarização do Capitalismo em Portugal, e a outros trabalhos mais recentes. O livro é de 2016, e no fundo o que eu venho aqui é tentar expor a nossa leitura da financiarização enquanto importante processo associado à transformação do capitalismo em geral e a sua tradução concreta no desenvolvimento do capitalismo em Portugal, nas últimas 3 décadas. No fundo, a nossa tese é relativamente simples. É impossível compreender a evolução do capitalismo em Portugal sem estudarmos a ascensão da finança, o aumento do seu poder e do seu peso, em geral, e da banca, privada em particular, a uma posição de relativo comando de algumas das principais dinâmicas socioeconómicas e políticas no nosso país. Este é um processo que é internacional e que, de resto, no caso específico português, muito se deveu à integração europeia. É impossível compreender este processo de financiarização do capitalismo em Portugal, como veremos, sem o ligar à integração europeia. Portanto, de alguma forma, analisar esta transformação requer a convocação de múltiplas escalas de análise. Múltiplas escalas, quer do ponto de vista dos múltiplos poderes, nacionais e supranacionais, e múltiplas escalas também no sentido em que, mesmo num território nacional, a financiarização está longe de ser um processo homogéneo. E, de alguma forma, é preciso captar estas dimensões específicas da financiarização sem perder de vista os processos mais gerais. E, para isto, nós precisamos de uma abordagem de economia política. De resto, a própria literatura sobre a financiarização é uma literatura que teve no contributo da economia política em geral, e particularmente da economia política marxista, um dos seus esteios. Porquê? Porque, de alguma forma, a economia convencional, por opção teórica e metodológica, recusa-se a ver muitos processos sistémicos associados à transformação do capitalismo. Aliás, a economia convencional recusa o próprio termo capitalismo. Os seus métodos e abordagens teóricas levam-no, por um lado, para uma abordagem desagregada, individualista, até do ponto de vista metodológico, e, por outro, para um enfoque no mercado como uma entidade mais ou menos homogénea. Portanto, esta economia é individualista e histórica, logo é incapaz de ler os processos históricos e institucionais. E têm sido os marxistas, com a sua atenção às diversas formas de que se reveste o capital e às suas múltiplas inscrições em vários campos da vida e em várias escalas, que, pioneiramente, de alguma forma, a partir dos anos 80, começaram a chamar a atenção para mutações muito significativas que estavam a acontecer no capitalismo, particularmente no capitalismo mais maduro, associado a um aumento do peso nas lógicas de acumulação de capital, mas também nas lógicas de acesso a um conjunto de bens e serviços, de formas de capital financeiro, capital portador de juro, mas também a emergência de mercados de títulos, de alguma forma cobertos pela categoria marxiana do capital fictício. E como isto era, de alguma forma, importante para explicar, por um lado, aquilo que era visto em algumas abordagens do marxismo como uma resposta a tendências de estagnação secular, como agora se diz, do capitalismo, por outro lado, um esforço para, através da finança e do crédito, contornar essas tendências de estagnação. Ou seja, na economia política marxista, a relação entre a finança e a produção é uma relação que tem de ser, digamos, empiricamente, historicamente observada. Porque sabemos que as relações, a finança, particularmente o crédito, tanto é uma condição para o alargamento da reprodução e, de alguma forma, para o desenvolvimento das forças produtivas, como, de alguma forma, contribui
para fenómenos de sobreprodução, de sobreespeculação e de crise. E, portanto, esta natureza ambígua da finança ela tem que ser captada. E só pode ser captada por uma abordagem sistémica. E esta é uma das razões pelas quais a economia política foi pioneira neste tipo de abordagens. E as abordagens, como eu disse, desenvolveram-se em primeiro lugar nos países de capitalismo mais maduro, mais desenvolvido, particularmente no mundo anglo-saxónico, onde empírica, historicamente, esta ascensão da finança começou a ser detectada mais cedo, e no campo da economia política marxista, quer nos Estados Unidos, quer na Grã-Bretanha, quer na França, digamos, esse foi um trabalho pioneiro. Aquilo que nós procuramos trazer é estas discussões para a semiperiferia. Ou seja, para um país de desenvolvimento intermédio no sistema internacional, Portugal, e de alguma forma ver como é que estes processos históricos, quais foram os atores, os motivos, os tipos de mercados financeiros que ganharam um peso acrescido também no capitalismo português. E porquê é que isto aconteceu? Com base numa hipótese que é fixada por um economista político marxista, Kostas Lapavitsas, quando ele diz nem o conteúdo nem a forma de financiarização, que a financiarização se reveste, são fixas entre os países. Ou seja, os próprios processos de financiarização, sendo gerais, são específicos aos países. São específicos do ponto de vista institucional, são específicos do ponto de vista dos atores e são específicos na interação entre os atores de base nacional e os atores internacionais. E o caso português ilustra isso particularmente bem. Ilustra isso, o processo de financiarização semiperiférica do português é indissociável de transformações institucionais, particularmente aquelas que estão associadas ao processo, num certo sentido específico, é o caso português, de privatização da banca, na viragem dos anos 80 para os anos 90. Como sabem, Portugal tinha aquilo que a economia mais convencional categoriza como um sistema financeiro reprimido na década de 70 e 80, ou seja, baseado na banca pública, em fortíssimos mecanismos de controle de capitais e numa regulação assente em limites de crédito, num enquadramento politizado das relações de crédito. E este sistema, de alguma forma, vai ser não só privatizado, mas liberalizado. E este processo de privatização e liberalização obedece a uma lógica estatal, é conduzido pelo Estado interna, mas é conduzido também, ou de alguma forma sobredeterminado, por lógicas de inserção firme nos circuitos financeiros internacionais, que de alguma forma justificam, dão legitimidade aos processos de liberalização, abertura de controle de capitais, e isso de alguma forma é indissociável da integração europeia realmente existente, a partir, enfim, do ato único, culmina na abolição dos últimos mecanismos de controle de capitais no início da década de 90, das transformações institucionais no Banco dos Bancos, ou seja, no Banco Central, Banco de Portugal, com a concessão de independência formal em relação ao poder político, e depois, quero dizer, estas privatizações são não só a privatização da banca, mas também a privatização de setores estratégicos, por isso é que o processo de financiarização não pode ser desligado das transformações noutros sistemas de provisão e noutros setores económicos ligados à produção. A constituição em Portugal de um mercado de capitais com um nível de desenvolvimento relativamente reduzido é basicamente o produto da transformação de empresas públicas em empresas privadas cotadas em bolsa e também do processo de titularização da dívida pública portuguesa. E, portanto, nós temos aqui um processo que se vai traduzir no quê? Na década de 90? Também na integração da economia portuguesa, do sistema financeiro português, num quadro monetário, no contexto da convergência nominal da década de 90, rumo à integração monetária no quadro do euro. Digamos, o euro é bastante importante porque ele corresponde àquilo que na economia política internacional aparece como uma quase moeda mundial, com um claro conteúdo supranacional, ao mesmo tempo com uma lógica geopolítica, porque estamos perante uma moeda que é construída a partir de uma aliança hierárquica de Estados, com diferentes poderes, diferentes níveis de desenvolvimento e diferentes graus de controle sobre essa própria construção monetária. Mas a construção monetária é importante porquê? Porque ela, de alguma forma,
não só elimina o risco cambial, mas contribui para a integração, para a inserção da banca portuguesa nos circuitos financeiros internacionais, permitindo uma significativa expansão do crédito a taxas de juros baixas. A taxa de juros, aliás, é um preço cuja determinação política e institucional é particularmente importante. Ela não resulta de meras lógicas de oferta e de procura, tem padrões que são determinados por outros mecanismos. E aquilo que se dá em Portugal é uma significativa expansão do crédito. Ou seja, a financiarização em Portugal basicamente assenta numa significativa expansão do crédito, e essa expansão do crédito, controlado por uma banca privatizada, no contexto de uma inserção monetária que, eliminando o risco cambial, insere a economia portuguesa de desenvolvimento intermédio numa moeda forte, dominada por economias com um grau de desenvolvimento muito superior, vai levar à construção de um nexo entre a finança e a construção. Como nós sabemos, empiricamente, há dados relativamente claros sobre esta dinâmica. Grande parte da expansão do crédito, ela vai financiar dinâmicas de oferta e de procura no setor da construção. Quer procura das famílias, sobretudo dos segmentos da população com maior estabilidade. 80% do maciço endividamento das famílias portuguesas a partir dos anos 90 destina-se à compra de habitação própria. Os 40% de famílias que estão endividadas pertencem às categorias de rendimentos relativamente mais elevados. Aqui há uma especificidade da financiarização em Portugal. Não há, como por exemplo aconteceu nos Estados Unidos da América, o fenómeno do subprime. Ou seja, a lógica da financiarização tem especificidades que têm de ser lidas em marco nacional. É só um exemplo. Mas também, e os dados mostram isso, o crédito é canalizado do lado da oferta para o setor da construção. Ou seja, o nexo finança-construção, a expansão do crédito, dá prioridade, porque essa é a estrutura de incentivos, à expansão do setor da construção nos anos 90. O crescimento que a economia portuguesa registra é movido a crédito, dá origem a uma bolha de construção. Uma expansão significativa do parque habitacional, provisionado de forma privada. Esta é uma das características, aliás, da economia política portuguesa, da economia política do pós-25 de Abril, mas ao contrário do que tinha acontecido noutros processos de construção do Estado de Providência no quadro de economias capitalistas, em Portugal a provisão pública de habitação nunca teve, por exemplo, a importância que teve no capitalismo britânico. E, portanto, a provisão em Portugal é organizada em termos privados e a sua grande expansão nos anos 90 dá-se num contexto brutal de expansão de crédito. Esta é a financiarização, a lógica da financiarização específica ao caso português. Este processo é acompanhado, isso também é outra especificidade do caso português, por comparação com outras semi-periferias do sistema internacional, sobredeterminada pela integração monetária, e é basicamente um nível de endividamento externo a que Portugal, de alguma forma, é levado por estas lógicas privadas de inserção por via da banca de Portugal nos circuitos da finança internacional no quadro do euro. A tradução macroeconómica em termos da posição internacional do país é a expansão de um nível de endividamento externo que não tem precedentes noutras semi-periferias. Isso só é explicável pela forma particular de inserção nesses circuitos financeiros internacionais. Curiosamente, e aqui uma diferença com o nosso vizinho espanhol, este processo de acumulação centrado no nexo de finança e construção começa a esvaziar lentamente ainda antes da grande crise da financiarização. Enquanto que o ciclo económico em Espanha é prolongado no novo milénio graças a este nexo, finança-construção, em Portugal o setor da construção começa com enorme produção e oferta, sobreprodução, de alguma forma, começa a esvaziar lentamente no início do milénio. E essa é uma das causas da estagnação precoce da economia portuguesa. Quando os economistas políticos, e hoje em dia, este é um tema que, aliás, está na economia convencional, foram os economistas políticos marxistas os primeiros a pensá-lo, a relação entre a financiarização e a estagnação, Portugal pode ser visto no início do novo milénio como uma espécie de indicador avançado deste fenómeno de estagnação.
E, portanto, quando chega à grande crise de 2007-2008, ela apanha Portugal numa situação de elevadíssimo nível de endividamento e, obviamente, aqui mostra-se algo que na economia política marxista é muito claro: a ascensão da finança nunca pode ser pensada sem os poderes públicos de escala supranacional, incluindo o Estado Nacional. É porque a finança pode ser internacional, mas, como disse um governador do Banco de Inglaterra, os bancos vêm todos morrer à escala nacional. Ou seja, 5 minutos, a banca portuguesa, que tinha no fundo vivido e construído este nexo finança-construção, com, digamos, um sacrifício do crédito dirigido para os setores da indústria, dadas as dificuldades destes setores, o facto do crédito à indústria ser muito mais arriscado, ainda para mais num contexto de integração monetária. A banca responde a incentivos. As dificuldades na banca, numa crise em câmara lenta, iniciada a partir de 2007-2008, levam a uma progressiva socialização das perdas da banca, que se vai prolongando até aos dias de hoje, com umas especificidades que têm a ver com o controle externo das decisões relativas ao setor bancário. A banca pode ter crescido à base na escala nacional, o Estado português pode ter chamado a socializar as perdas, mas o comando dessa socialização das perdas é, neste momento, externo. Que dá uma situação curiosíssima do Estado português injetar capital nos bancos e não ter o controle desses mesmos bancos. Esta especificidade da resolução da crise da financiarização em Portugal só se explica pela sobredeterminação externa deste processo. E agora, na saída lentíssima da crise, em quase 2 décadas de estagnação, aquilo que nós temos é a financiarização a assumir novas formas e novos contornos, também no caso português, no período que alguns de forma otimista chamam de pós-crise. A construção é redinamizada, vinculada à expansão de um serviço de exportação, um serviço transacionável, o turismo, com a tentativa de atrair capital estrangeiro, com a concessão de inúmeros benefícios fiscais, desde regimes de isenção fiscal até aos famosos vistos gold. Ela é especialmente diferenciada. Neste momento, a recuperação do setor da construção e, de alguma forma, o crescimento dos preços da habitação é basicamente um fenómeno que tem de ser estudado em escala urbana, porque ela é das áreas metropolitanas, particularmente dos centros das 2 grandes áreas metropolitanas. Ela assenta menos na concessão de crédito, é muito mais segmentada desse ponto de vista. Até porque, com isto gostaria de terminar, se é impossível compreender a financiarização sem a construção, hoje em dia, e aliás já vem de trás, mas hoje em dia isso é particularmente saliente, este fenómeno teve algum enraizamento social, a financiarização tem algum enraizamento social, através do acesso à propriedade de habitação, em condições financeiras relativamente mais favoráveis por comparação com o arrendamento. Se nós virmos as famílias que estão endividadas à banca, têm um serviço de dívida em percentagem do rendimento médio do agregado inferior às famílias que não tiveram acesso à propriedade privada e que têm de recorrer ao arrendamento. E nós hoje estamos a assistir, provavelmente, a um aumento desses setores que têm de arrendar, em condições em que o próprio mercado de arrendamento foi profundamente transformado por lógicas liberalizadoras que expõem segmentos importantes das classes trabalhadoras à precariedade do arrendamento. E, portanto, a previsão é que a nova fase da financiarização é mais segmentada, mais desigual e vai reintroduzir a questão da habitação por via do elo mais fraco, que é o do arrendamento. E só para concluir, desfinanciarizar é alterar este regime, o que passa por alteração nas relações de propriedade do setor financeiro, da banca, passa, obviamente, pela desconexão em relação a este processo de integração monetária, de escala europeia, mas qualquer transformação no setor financeiro não pode ser pensada sem transformações noutros setores de provisão. Ou seja, não é possível alterar a lógica do setor financeiro sem alterar, por exemplo, a lógica do setor habitacional.
Ou seja, as lógicas da finança e as lógicas da produção estão profundamente imbricadas e qualquer transformação radical que vá à raiz dos problemas e que reorganize este nexo finança-construção, que aumente, por exemplo, a provisão pública de habitação de uma forma séria, pressupõe uma regulação e um controle público do crédito em novos moldes. Diria eu, o problema do arrendamento só se resolve com uma expansão da provisão de habitação. A provisão de habitação só se resolve com uma expansão do investimento público desta área. Este investimento público desta área requer também bancos com outra lógica de atuação. E, portanto, a desfinanciarizar requer apenas não mexer apenas na finança, mas mexer nas lógicas de concessão de crédito e nos sistemas de provisão que o crédito privilegiou até aos dias de hoje. Peço desculpa pela eventual demora. Muito obrigado.